Então vem a pergunta, como é que a gente vai comungar bem? Como é que Jesus vai ser para nós alimento de tal forma que ele diz, minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida? Como é que você vai comungar e de verdade Jesus vai te alimentar? Bom, aqui alguns princípios básicos e fundamentais. Primeira coisa, você precisa estar em estado de graça para comungar bem. O que quer dizer isso? Você vai dizer, padre, mas isso eu já sei, o senhor fica repetindo as coisas. Sim, se você já sabe, parabéns. O que acontece é o seguinte, é que esse é o tipo de coisa que a gente tem que repetir, e repetir, e repetir. Por quê? Porque infelizmente existe uma multidão que não sabe e comunga mal e se faz um mal imenso espiritualmente. Então, para você comungar, a primeira coisa é que você precisa estar em estado de graça. O que quer dizer estado de graça? Quer dizer que você precisa ter sido perdoado de todos os pecados mortais que você cometeu. Então, isso a gente resolve com uma boa confissão. Nessa confissão, você precisa fazer o firme propósito de deixar todos os pecados mortais de uma vez e para sempre. Não tem esse negócio, eu vou deixar de pecar mortalmente por um período, né? Eu me lembro uma vez, eu perguntei para uma pessoa, um rapaz, qual é o seu propósito quaresmal? Eu, durante a quaresma, né, eu vou ficar sem me masturbar. Isso não é propósito quaresmal, meu filho. Isso é sua obrigação pro resto da vida. Não é? Que loucura é essa? Isso não existe. Para você estar em estado de graça, você não pode fazer um propósito de não pecar mortalmente por 40 dias. Só existe um jeito de você ser perdoado. É você fazer o propósito de não pecar nunca mais. Os pecados mortais, eles têm que ser deixados de uma vez por todas. E todos de uma vez. Todos de uma vez e para sempre. O propósito tem que estar lá. Mas e se eu cair na semana que vem? O que interessa é que você tinha um propósito sincero. Esse propósito precisa ficar cada vez mais firme. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Para comungar bem, estado de graça. Mas eu gostaria... eu acho que o senhor está sendo muito duro, muito rígido. Eu acho que as pessoas têm o direito de receber a comunhão, mesmo em pecado, porque a comunhão ela também é remédio. Veja, qualquer médico sabe que há certos remédios que, dependendo da condição do paciente, o remédio vai fazer mais mal do que bem. Para continuarmos na nossa comparação com relação aos alimentos, se você chega e diz assim, um sujeito que está na UTI, ele é um cidadão, ele tem direitos iguais a todo mundo. Sim, tem direitos iguais. Então ele pode comer uma feijoada se ele quiser. Sim, ele pode comer uma feijoada se ele quiser. Mas eu não aconselho. Na UTI a feijoada vai fazer mal. É um alimento muito forte. Essa pessoa vai se alimentar, mas na verdade aquilo lá vai matá-la. Então você precisa estar com o seu organismo espiritual íntegro para você receber o alimento forte que é a Eucaristia. Senão aquilo lá vai destruir você. O próprio São Paulo nos diz, quem come e bebe indignamente o corpo e sangue do Senhor, come e bebe a própria condenação. Então, se você recebe a Eucaristia em pecado mortal, mas eu fui liberado por tal padre, por tal bispo. Bom, veja, eu estou lhe dando um conselho objetivo, não é subjetivo, tá? O médico está liberando você para comer feijoada na UTI. Eu estou dizendo que objetivamente você não tem condições. Você quer comer? Olha, isso é lá com você. Sinceramente, eu não aconselho. E esse conselho que eu estou dando, eu estou seguindo o manual de medicina que foi escrito por Nosso Senhor nas Escrituras e pelos santos na história da Igreja de 2000 anos. Nenhum santo aconselhou as pessoas a comungarem em estado de pecado mortal. Isso nunca se ouviu falar. Então, eu acho que a gente tem que ir pelo caminho seguro e não inventar modas. Então, primeira coisa, você para comungar tem que estar em estado de graça. Deixar todos os pecados mortais e para sempre. Esse tem que ser o seu propósito, firme propósito. Número 2. Quando você for comungar, você precisa preparar na sua alma
uma fome e uma sede de Jesus. Então, aqui nós temos que nos livrar de certas rotinas, certos automatismos. Ou seja, você entra na fila da comunhão e recebe a comunhão porque é um dos tantos atos que você faz durante o dia. Do mesmo jeito que você escova os dentes de manhã e não está pensando no que você está fazendo, sua cabeça está lá longe, você está escovando seus dentes, você está pensando, daqui a pouco eu vou sair, vou ter tal compromisso, eu vou fazer tal coisa. Então você escova os dentes automaticamente, sem pensar. Não. A Eucaristia, ela é um alimento espiritual. Ela não é um alimento corporal. Existe a presença física de Cristo, mas Ele quer alimentar você espiritualmente. Então, você precisa, para que aconteça a refeição espiritual, você precisa ter uma fome e uma sede espiritual. Isso quer dizer o quê? Não quer dizer que você tem que ter sentimentos, né? Nossa, eu entrei na fila da comunhão chorando, etc. Isso não é necessário. O que você tem que entender é que você tem que fazer um profundo ato de humildade. E quanto mais profundo e intenso for esse ato de humildade, de chegar e dizer, Senhor, sem vós eu irei perecer. Jesus, eu preciso de vós. E veja, e reconhecer que Jesus quer mais se unir a você do que você quer se unir a Ele. Jesus disse no Evangelho de São Lucas, né, antes da última ceia, Jesus disse assim, desejei ardentemente celebrar essa Páscoa convosco. Jesus deseja ardentemente a minha comunhão. Ele quer que eu comungue. Mas eu sou indigno, eu não mereço, etc, etc. Mas ouça a palavra dele, tomai e comei, obedeça. Obedeça. Então, se você está em estado de graça, teve seus pecados perdoados na confissão, se humilhe diante de Cristo, diga, Senhor, eu não mereço comungar, da minha parte, o que eu mereço mesmo é o inferno, mas eu preciso de vós, e sem a vossa graça eu nada sou, eu não sou capaz de vos amar, de me amar e de amar ninguém. Então preciso do vosso auxílio e da vossa bondade. Esta é a realidade que faz você preparar a sua comunhão. Você precisa, através da oração, você precisa alargar a sua alma. Como diz Santo Agostinho, né, numa comparação, quando você vai receber um presente e alguém vai lhe dar alguma coisa, você pode ter uma sacola, um saco, né, onde você vai colocar as coisas, e você então dobra as bordas da sacola, do saco, para alargar a borda, para poder receber aquele conteúdo. É isso que a gente faz. Você tem que alargar a sua alma para receber Jesus, e essa preparação para a comunhão, ela é importante. Exatamente porque ela vai fazer com que a comunhão seja eficaz. Eficaz quer dizer o seguinte, você não vai só receber Jesus no sacramento. Você vai receber Jesus como alimento espiritual de verdade. Terceiro ponto. Quando você entrar na fila da comunhão, é evidente que você também tem que receber a comunhão com uma atitude de fé. Essa atitude de fé, ela é importante. Existem duas formas de se receber a comunhão. A primeira é a forma mais tradicional, que a pessoa recebe a comunhão na boca. É mais adequado dizer que a gente recebe a comunhão na língua, ao invés de dizer que recebe na boca. Por quê? Porque a pessoa não tem somente que abrir a boca, ela precisa, também estender um pouquinho a língua para que o sacerdote coloque o Santíssimo, a hóstia, na língua da pessoa. Essa é a forma mais tradicional. Foi introduzida recentemente uma outra forma, que é a comunhão na mão. Para receber a comunhão na mão, porém, é importante uma atenção ainda maior, porque você tem que ver se as suas mãos estão limpas, se você aprendeu a forma correta de dispor as suas mãos. Depois que você pegou a hóstia e colocou na sua boca, você tem que se perguntar se não ficaram fragmentos depositados na sua mão, nos dedos. Resumo, a comunhão na mão, ela requer uma atenção
bem maior. E seja a comunhão na boca, seja a comunhão, que é a forma normal, seja a comunhão na mão, que é essa forma, digamos assim, excepcional que foi introduzida nos últimos tempos, é importante que o fiel manifeste a sua adoração a Jesus. Essa adoração a Jesus pode ser manifestada porque você, na fila da comunhão, faz uma genuflexão, ou faz uma reverência, ou então porque você comunga de joelhos. Essas são as 3 alternativas, mas é necessário, antes de comungar, os livros litúrgicos prescrevem isso, que você manifeste a sua adoração. Então você está na fila da comunhão, o mínimo que você vai fazer é antes, a pessoa da frente está recebendo a comunhão, você faz uma reverência e se aproxima. Ou então você faz uma genuflexão e se aproxima. Ou então você se põe de joelhos e recebe a comunhão de joelhos. Essas 3 formas são as formas previstas pelos livros litúrgicos, pelo menos aqui no missal que geralmente se usa, que é o missal de Paulo VI. Então, comungar bem. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: a atitude das mãos na hora de comungar. Se você vai receber a comunhão na boca, tenha as suas mãos unidas em prece, mas preste atenção para não colocar a sua mão muito perto do queixo. A sua mão deve ficar mais para baixo. Por quê? Porque isso atrapalha na hora do sacerdote dar a comunhão. E se tiver, então, aquela bandejinha da comunhão, aquela pequena patena que põe embaixo, aí atrapalha mais ainda. Então, cuidado com a atitude das mãos para não atrapalhar. Então, no fundo, essa é a forma mais prática de se receber a comunhão. Quando você recebeu a comunhão, você então volta para o seu lugar e ali vem a parte mais importante. Você precisa agora amar Jesus. Veja, a primeira atitude, se você não tem problema de saúde, etc., é se colocar de joelhos em adoração. Mas é importante que você saiba que essa sua atitude de adorar e de amar Jesus, ela deve permanecer durante os minutos em que você está ainda com aquela aparência de pão, que é a pequena hóstia, no seu estômago. Veja, as pessoas não prestam atenção nisso. As pessoas acham que basta fazer uma brevíssima oração de alguns segundos e pronto, senta, pega o folheto e vai cantar. Pega e se distrai. Não, veja, se você crê verdadeiramente que Jesus está ali presente, e você crê, não é isso? Se você crê que Jesus está ali presente, então você precisa compreender que enquanto estiver lá a aparência de pão, a pessoa mais importante da sua vida, na verdade, não somente Jesus, a Santíssima Trindade toda está ali, à sua disposição, amando você e querendo ser amado por você. Então, vamos lá, vamos comungar como pessoas que verdadeiramente têm fé. Então, recebeu a comunhão? Se você tem relógio, dá uma olhadinha no relógio, vê em que minuto você recebeu a comunhão, para que você tenha mais ou menos uma noção de estar, no mínimo, pelo menos 10 minutos. Isso é o salário mínimo indigente. Pelo menos 10 minutos no estado de oração em que você ama Jesus e você fala com Ele. Se puder ficar mais, claro, é sempre melhor. Então, assim, você vai poder colher os frutos desse alimento espiritual e você vai depois notar na vida essa diferença. Porque quando a gente recebe um alimento, a força do alimento, nós não notamos na hora que nós comemos. A gente nota depois, na vida. Eu não tomei café da manhã, então agora já são 9, 10 da manhã e eu estou me sentindo fraco, debilitado, sem forças. Bom, é isso. Você nota a presença do café da manhã durante o dia. Você nota a presença da comunhão bem feita durante a vida, porque você começa a olhar para a sua vida, você começa a ver que as virtudes estão todas crescendo mais ou menos. Elas crescem gradualmente. Na hora que você recebe a comunhão, você não sente um choque elétrico, você não sente nada. Não é uma questão sensível, é uma questão de crer. Eu creio, eu sei que é Ele. Eu sei que é Ele quem está me tocando. É o Senhor quem está me tocando. E é muito mais importante o que Ele está fazendo em mim, na hora que eu comungo, do que o que eu estou fazendo com Ele. Mas mesmo assim, para que Ele faça, eu preciso me dispor e me dispor adequadamente.